Senhoras e senhores, o Vasco perdeu, mas a esperança voltou, porque o Bahia também perdeu. Deus é bom, o diabo não presta. Vem aqui comigo. Olha só, o negócio é o seguinte, esse aqui foi o time do Ramon Dias pra hoje, pra jogar contra o Grêmio, que é um time muito mais forte que o Vasco, a verdade é essa, não tem pra que eu negar. Não é porque eu torço pro Vasco, eu sou maluco, tá ligado? E aí, o que o Ramon fez? Ele repetiu a mesma coisa que ele tinha feito contra o Atlético Paranaense, que foi encher a zaga de zagueiro. O Ramon abriu mão de ter jogador mais ofensivo, meio campo, atacante, pra meter um monte de zagueiro, só que tem um problema. O Vasco entra com 3 zagueiros, só que entre esses 3 zagueiros tem pessoas como o Robson Bambu, que pra ser bagre precisaria melhorar um pouquinho antes. Eu sei que eu gastei muito, eu fiz piada, eu passei raiva, eu zoei, mas assim, o Robson Bambu realmente, piadas à parte, meu Deus, se você parou pra ver o jogo do Vasco hoje, você entende um pouco. É muito fraco como jogador, muito fraco. Eu não sei como um dia chegou na seleção brasileira, assim, é um jogador realmente muito fraquinho, e assim, ele faz a gente esquecer de criticar outros jogadores, como por exemplo, o Léo Pelé, que é outro cara também que é muito água com açúcar. É um zagueiro fofo, um zagueiro, sabe, mole. E assim, se tem uma posição que você não pode ser um cara meio mole, é zaga. Mas o Léo Pelé é, só que o Robson Bambu é tão ruim que consegue fazer o Léo parecer não ser um problema. E aí a gente vê quais são as opções do Vasco, porque pra quem não percebeu, hoje o Vasco não teve seu principal zagueiro, que era o Medel. O Medel não estava suspenso, mas estava com uma lesão que ele não conseguiu se recuperar e não pôde estar hoje. E aí a gente tem que usar ou o Robson Bambu, que foi escolha, ou sei lá, Capasso, que jogou o último jogo e jogou muito mal. Enfim, entra o Vasco com Bambu de titular e a gente vai falar daqui a pouquinho o que eu achei dele, mas você já deve imaginar. O jogo começa como, pessoal? Começa desse jeito aqui, ó. Cadê? Ó o Soares. Deitando o cabelo em cima da zaga do Vasco, o Léo Pelé vem, toma debaixo das pernas. Isso aqui era o óbvio. Soares, que inclusive hoje estava se despedindo do futebol brasileiro e mais especificamente do Grêmio. E é claro que a despedida dele, com a torcida empolgada e o estádio lotado, é claro que seria contra o Vasco. É óbvio que outro time teria esse azar, tá ligado? Quase que recorde de torcedores, todo mundo lá pra ver ele empolgado, o Last Dance tá indo embora, e foi contra o Vasco. E obviamente ele jogou bem. Antes da gente voltar a falar de Vasco e das agonias de hoje, que jogador é o Soares, né? Uma pena que ele tem que terminar a passagem dele aqui contra nós. Mas assim, que jogador. Ele que no primeiro turno, jogando contra o Vasco, estava em campo e não fez gol. Não fez gol. O Vasco tinha ganhado do Grêmio no jogo de ida, né? No primeiro turno, por 1-0. Só que, qual que era a diferença? Este cara aqui, no primeiro turno, foi marcado pelo Gary Medel, que hoje não estava. Hoje conta 3 caras, mas é 3 que se juntam e não vale 1. Aí deu que deu, excelente jogador. Eu até falei disso no Instagram. Eu acho que assim, parando pra pensar, raciocina aqui comigo, eu acho que o Luis Soares é o maior atacante em solo brasileiro desde o Ronaldo Fenômeno no Corinthians em 2009. Tô errado? Ou tem alguém maior que ele nesse meio tempo aí? Eu acho que é só o Fenômeno que foi maior, assim, do tempo recente. Comenta aí o que você acha. Dando sequência, rapaziada, o que a gente tem? A gente tem o Vasco tendo uma chance aos 18 minutos. E a coisa que eu falei muito durante o ano e que agora a gente já tá chegando no final, que é o Gabriel Peck. O Peck rouba uma bola muito bem roubada e aí ele vai avançar, chegar na cara do gol, sozinho com o goleiro e tocar. O Peck é um bom jogador. O Peck é o artilheiro do Vasco na temporada. Eu acho que não cabe aqui muita crítica a ele, porque se não fosse ele, nem aqui nós não estaria essas alturas. Mas como toma a decisão errado, né? Ele chega aqui na cara do gol meio que sozinho e ele apavora e ele toca, ao invés de chutar. Mano, você tá cara a cara com o gol, ele chuta por gol. Enfim, o Peck dá mole, mas novamente, é um cara que é um bom jogador ruim. Eu falo isso desde o começo do ano. Se todo mundo fosse do nível do Peck, a gente não estaria na situação que tá. Ele dá mole, ele poderia ter feito gol, mas não fez. Mas tudo bem, acontece. Se ele soubesse tomar decisão, ele estaria na Premier League. É o seguinte, rapaziada, dando sequência, no momento o Vasco começava a ter azar, porque o Bahia abriu o placar, e isso aqui é um vídeo de Vasco, mas obviamente dependia muito deste outro jogo aqui. O Bahia tinha tudo para vencer essa partida, ele era amplamente favorito, é um time que vem para jogar contra o já rebaixado e lanterna do campeonato, e obviamente o que se esperava é que o Bahia fosse ganhar. E ele começa ganhando, ele faz 1-0 e aí a coisa começa a desandar. Nesse momento aqui, o Vasco caía para a zona de rebaixamento, o Vasco entrava na zona de novo. Só que aí aconteceu a boa para Deus ver, o América conseguiu empatar. E a gente vai ficar indo muito lá e cá, é muito o jogo do Vasco, o jogo do América. Então assim, você só precisa saber que teve empate 1-1 e aí o Vasco toma um gol. O primeiro gol do primeiro tempo, que acabou não valendo. Mas olha só que tem uma coisa interessante aqui, que talvez você não tenha percebido, que é o seguinte, o Soares, o dia era dele, a festa era pra ele, ao invés de chutar no gol, cruza pra dentro da área, a bola vai sozinho.
cara faz o gol, isso aqui é impressionante. Vou deixar aqui porque na sorte tava impedido, não valeu o gol, impedimento marcado, show de bola e a gente se salvou. Mas é impressionante como que um time consegue ter 3 marcadores e jogar tão mal. Como é que pode um time ter 3 jogadores de defesa mais 2 laterais? Porque tem elenco, tem time, tem treinador que às vezes usa 3 zagueiros, mas não tem lateral. Não é o caso do Vasco. O sistema defensivo do Vasco, somando laterais e zagueiros, são 5 pessoas. Aí na hora de cabecear, o zagueiro do Grêmio cabeceia sozinho. Nesse lance aqui, se você reparar, é Léo Pelé e Pumita Rodrigues marcando o jogo aéreo. E aí você entende porque saiu o gol. Eu nem tô tão bravo, eu nem tô tão com raiva, porque o América fez a boa hoje. Mas é impressionante como que o Vasco não consegue andar com as próprias pernas. Se dependesse de si, o Vasco estaria na merda. Graças a Deus, nem todo mundo é tão incompetente igual a gente. Aqui, um show de ruindade. O Pumita é um cara que eu gosto atacando, e eu venho frisando isso aqui. Você vê que eu mantenho a minha coerência no decorrer deste ano inteiro, que eu falo o seguinte, mano, se for pra escolher um lateral entre o Pumita e o Robson Bambu, eu prefiro o Pumita, porque o Pumita ataca, mas defendendo ele é isso. Esse aqui não foi o primeiro gol que tomou, que ele proporcionou. Na verdade, tá desde o Campeonato Carioca. Ele defendendo é um 0 à esquerda e o Léo Pelé também de cabeça é outro 0 à esquerda. O que nos resta no Vasco é isso. Mas, novamente, eu não tô tão bravo que o América fez a boa. Enfim, vamos dar sequência, pessoal. Porque o que a gente tem é isso aqui. O América, que tinha empatado e agora não só empata, como vira o jogo, um jogo que o América não tinha a menor responsabilidade, que não valia nada, que aparentemente, que fique registrado isso aqui, aparentemente o América ia entregar, e aparentemente de propósito, porque pra quem não viu, o América simplesmente começou a pinçar e tirar do time os seus principais jogadores. Tá aí o Mastriani não entrou, que é o atacante, que é o destaque do América, simplesmente não foi relacionado, se não me engano, Maidana, um monte de gente em cima da hora, magicamente, tá lesionado, em cima da hora. E aí todo mundo pensou que a América, né, tinha recebido um pix lá e ia entregar e ia ferrar o Vasco de propósito, mas acontece que não. Bendito seja o América, nunca critiquei. Tá aqui, eles fazem o gol e neste momento o que acontece é o seguinte, o intervalo do jogo do Vasco. Aqui tava tudo ficando lindo. Por quê? O Vasco conseguia cumprir o papel que tinha se planejado para, que é empatar. O Vasco não queria nem ganhar esse jogo. Aliás, querer ele queria, mas ele não se via como competente o suficiente desde o começo. E prova disso é o que a gente falou no começo do vídeo. É os 3 zagueiros. Essa parada de colocar 3 zagueiros não é habitual do Vasco. O Ramon faz isso quando ele quer empatar, que foi o que ele fez contra o Atlético Paranaense. Então até que tá tudo dando certo, mas é óbvio que não ia dar. É óbvio que o Vasco não ia fazer a parte dele. Nesse momento, o América estava afundando o Bahia e a gente estava pontuando, passando até o Santos. Por quê? Porque o Santos também estava e acabou perdendo pro Atlético Paranaense. Então assim, o Vasco neste momento subia de posição. Numa rodada que tinha tudo pra ser pavorosa, que tinha tudo pro Bahia ganhar, pro Santos arrumar qualquer coisa e pro Vasco perder. Porque a derrota do Vasco já era anunciada desde começar o ano, tá ligado? A gente sabia que não ia aguentar o Grêmio. Só que até aqui a sorte estava do nosso lado. Mas você já viu o Vascaíno tendo sorte durante muito tempo? Óbvio que não. E aí, o primeiro tempo que termina até que relativamente bem, com a gente tomando um gol, mas que é anulado, ele recomeça no segundo como? Com o Vasco, como eu falei, subindo de posição, mas aí vai começar o segundo tempo, o Vasco toma um gol do dono do dia, do dono da festa, do Luis Soares, que como eu falei, é um monstro e mostra que é um monstro, dando um baita de um chute que a gente vai ver aqui agora, mas eu te convido também para reparar em Robson Madeira. Olha só. A bola vem do, acho que é Natan, ele chuta de fora da área e faz o gol num baita de um chute e tá aqui ele comemorando, mas vamos ver de novo o lance? Porque assim, você pode pensar que, pô, eu tô de sacanagem de ficar zoando o Bambu. Gente, olha o Soares, olha o Bambu. Por que dessa distância? Por que... E assim, não foi só nesse lance. Toda hora o Vasco marcava, mas muito longe. Sabe, 1,5 m, 2 metros de distância de quem tá com a bola. Aí você vê o Luis Soares armando pra dar um chute, você vai confiar que ele vai errar? O Luis Soares, o cara tava no Tri-MSN ontem. O Luis Soares, um dos maiores atacantes da geração. Nos últimos 30 anos, esse homem tá no mínimo no top 10 artilheiros, sabe, do futebol. Nos últimos 30 anos. E aí você dá essa distância aqui pra ele. O Robson Bambu é muito fraco. E aqui falando um pouquinho do Soares, era anunciado esse gol, assim como a derrota do Vasco, a gente sabia que, assim, se tratando de Vasco era muito óbvio, e eu me assustaria, conhecendo esse time, eu me assustaria se o Vasco não tomasse um gol do Soares hoje. A verdade é essa, tomamos um golaço, um baita chute, que eu acho que, pelo menos eu acho que não tem culpa o Léo Jardim, tem culpa a marcação, que é 3 zagueiros que juntam os 3 e não vale pra 1, meu Deus do céu, que falta faz o Medel, com
36 anos corre mais do que o Robson e o Léo e todo mundo que tá lá. Impressionante a falta de garra que tem nesses caras. E aqui o Soares vai, comemora, se despede da Arena do Grêmio. Talvez ele ainda jogue a última rodada. Só que assim, como eu tava falando, não tem como deixar de pontuar como é ruim. Só que aqui eu tenho que fazer uma pontuaçãozinha. O Robson tem o seu ponto, só que eu vou voltar a falar um pouquinho de Ramon Dias. Por que essa insistência nele? No Robson Bambu. Por que assim... Deixa eu só rotar. Obrigado. Por que não tira antes? Porque o jogo continua e o Robson Bambu continua errando, continua marcando errado, perdendo bola com passe fácil, que ele erra, e o Ramon não tira. O Ramon, diversas vezes, aqui e ali, em determinados jogos, gostou e forçou uma titularidade no Robson Bambu. Isso é simplesmente uma coisa que eu não entendo. Eu acho que, assim, o principal ponto de crítica ao bom trabalho do Ramon Dias é ele gostar do Robson Bambu. Isso aqui não tem como. O jogo que a gente empatou com o Goiás, que foi a primeira vez que eu falei, beleza, aqui a gente foi embora, o Robson Bambu jogou os 90 minutos. Então, assim, tem treinador que gosta de jogadores bagres e o ponto fraco, o bagre de estimação do Ramon é este cara aqui, que ficou até tempo demais, só que depois foi substituído. Não há tempo de consertar a cagada que já estava feita. O Vasco começa a ter substituições, entram ali aos 15 minutos Paê e Jair. Os dois entrando bem mais ou menos. O Vasco jogando mal hoje. Esse é um ponto curioso, que igual eu tava falando, o Vasco, se depender só de si, ele não aguenta. E aí entrou os dois aqui. Tinha gente que se empolgou, porque no primeiro lance do Paê, ele conseguiu fazer alguma coisa aqui ali e tal. Mas assim, nada grandioso. E eu vou até pontuar aqui sobre o Paê, agora que a gente tá chegando já no final do campeonato. O Paê chega a ser uma decepção, e aqui eu pergunto pra você, torcedor. Ele tem ali 2 gols que foram muito importantes. Um contra o Fortaleza, que foi 1-0, e um contra o próprio América, que hoje fez a boa, que foi 2-1. Dos 2 gols dele, a gente rendeu 6 pontos. Então ele tem esses momentos cruciais e tal. Mas tendo em vista a expectativa, e correndo o risco de queimar a minha língua, porque ainda falta uma última rodada, o Paê até aqui, ele não é lá o maior desperdício de dinheiro do mundo, mas ele é um pouco decepcionante, né? Podemos falar isso já? Podemos. É bom que a zica acontece no universo, ele faz 3 gols no último jogo. Enfim, pessoal, a partida segue. O Vasco tem chance com o Verratti, que acontece que não consegue aproveitar. Depois, o que acontece é o Ferreirinha dentro da área, chutando. E o Léo Jardim pega a bola, volta, bate na trave e de novo o Léo. Novamente, marcação do Vasco com muito espaço, ninguém chega, ninguém encosta, ninguém dá bote, meu Deus do céu. E aí, a gente tem o nosso melhor momento do segundo tempo, surpreendentemente com Praxedes, que chuta e olha a defesa que vai fazer o goleiro Kaique. Tá aqui o Praxedes, ele chega, chuta e lá no chão, no cantinho, com pessoas passando na frente dele, o Kaique, que tá aqui na foto, o Kaique faz uma defesaça. É um goleiro que eu particularmente até fiquei meio de cara, cadê o Grando? Mas parece que o Grando tá em má fase, o Kaique não, entra, salva a vitória pro Grêmio, que pro lado dos gremistas colocam eles no G4, que aí fazendo um breve comentário, meu Deus do céu, Botafogo tá fora do G4. Voltando a falar de Vasco, complica a gente porque não conseguimos o empate, mas não complica tanto assim porque acabou o jogo do América e, surpreendentemente, o América consegue ganhar. Gente, presta atenção que isso aqui é muito importante. O América teve jogador expulso, parece que o Ademir teve chances, Ademir jogador do Bahia, e não fez. O América ganha, sendo já rebaixado, sendo já lanterna com um homem a menos. Esse é o cenário que o América ganha. Provavelmente isso aqui é o maior ponto de sorte fora da curva que o Vasco poderia esperar. Será que agora na reta final a gente tá vendo uma maré de sorte vindo? Porque de um lado a gente toma gol do Soares. Isso aí eu entendo, é a cara do Vasco. Porém, de outro lado, isso aqui acontece. Que assim, se você me perguntar se eu acreditava que fosse acontecer, eu não acreditava. Sem falar que tivemos o São Paulo vencendo o próprio Bahia aos 50-51 com o gol do Caio Paulista. Então assim, o Vasco, por conta própria, merecia cair. Isso aqui é um ponto importante. O Vasco não faz por onde ter chances de ficar na Série A. Mas os outros times também não fazem. O Bahia também não faz. O Santos, que tá um pouco acima, é ruim também. Mas principalmente o Bahia. O Vasco, por conta própria, ele cai. Mas o Bahia tá ainda pior. Será que a gente se mantém? Bom, agora o cenário é o seguinte. Tá aqui esse time que chega para a última rodada para jogar contra o Red Bull Bragantino, dentro de casa, podendo, se depender da sorte, a gente pode ter até o privilégio de, talvez mesmo se perder, conseguir ficar na Série A. Isso por quê? Porque o Bahia enfrenta o excelente Atlético Mineiro,
que se ganhar, se o Atlético ganhar, não importa o que a gente faça, a gente se mantém. Você acha que conseguiremos nos manter? Sabe o que eu acho? Vou dar aqui a minha opinião. O Vasco não merece. O Vasco não faz por onde. O Vasco por si só não joga bola. Mas eu acho que os outros times vão fazer a boa. Eu começo a ter aquela esperança de novo. Será que vai dar bom? Eu não sei. Eu passei esse jogo todo hoje, sabe, com angústia. O América era o time do Vasco hoje, porque o Vasco não consegue ser um time. É isso que eu acho. Quer conversar mais sobre essa reta final de Brasileirão? Eu estou ao vivo agora. Ó que legal, quer conversar direto comigo? Estou ao vivo agora na Twitch. Clica no primeiro link da descrição e vem trocar ideia. Enfim, derrota do Vasco hoje, mas também derrota do Bahia. Vem pra live que eu tô te esperando lá. Vai, Brasil!